Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, hoje, para falar um pouquinho com vocês sobre as infinitas formas de violência que a gente convive, que a gente retroalimenta todos os dias no nosso cérebro e, de certa maneira, acaba poluindo a nossa vida, a maneira como que a gente conduz a nossa vida. E especialmente o foco hoje dos meus apontamentos vão ser sobre esse orar e vigiar, né? Porque muita gente vai o tempo inteiro e às vezes até ora bastante vezes por dia, às vezes bastante vezes por semana, mas quando a gente fala de vigiar, pouca gente fala da questão de você vigiar o que é que você consome. Seja nas redes sociais, seja na televisão, de canal aberto, enfim, seja filmes, séries. Eu vou tocar num assunto hoje que tem muito mais a ver com a questão da vibração em que a gente habita naturalmente. E olha que eu estou bem longe de ser um padrão de pessoa, que tenha parâmetros absolutos assim no sentido da preservação desse comportamento, mas eu acho importante a gente colocar isso aqui, discutir de certa maneira, né, colocar isso na mesa, para isso ser também um elemento de reflexão durante o dia, né? Bom, como vocês bem sabem, para a gente ter uma condição adequada para ter experiências fora do corpo durante a noite, é necessário que a gente tenha mais ou menos uma rotina que nos permita estarmos bem na hora que a gente vai dormir, de maneira tranquila, mais calmo, enfim. Para que depois, quando a gente de fato realize as técnicas e as práticas de relaxamento, para facilitar esse acesso ao mundo emocional, vamos dizer assim, a gente consiga que isso aconteça de forma mais simples. Mas hoje eu estava pensando sobre essa questão das dificuldades que acontecem durante o dia, que de uma maneira ou de outra acabam influenciando ao nosso dia a dia, nosso comportamento. E é lógico que viver encarnado, estar nesse mundo, né, não é uma tarefa fácil. Então, obviamente, a gente tem uma série como é que eu posso dizer? Uma série de influências, uma série de vetores nos atacando todos os dias, em função de um monte de coisa, por N motivos. Seja ele pagar conta, seja trabalhar, encontrar uma pessoa que a gente não gosta, seja no trânsito, seja, enfim, a gente o tempo inteiro está sendo provado, né, para a gente de fato saber o que está, se a gente consegue se manter mais ou menos dentro de uma vibração favorável, né? Mas e é muito louco, porque às vezes a gente não consegue de fato, e está tudo bem, né? Mas pelo menos a gente está ali, quando consciente, né? A gente está ali com aquela intenção de se manter calmo, de manter tranquilo. Mas a gente sabe que as influências aqui no mundo dos encarnados, ela é violentamente pesada, né? Violentamente forte. Às vezes o pessoal fica falando muito das influências dos espíritos e tal, né? Mas influência forte mesmo, verdadeiramente forte, é a influência do convívio, né? E, especialmente hoje em dia, a gente está inundando o nosso dia a dia com conteúdos digitais o tempo inteiro. Então, por exemplo, se numa época, anos atrás, a gente tinha televisão de canal aberto, né, que tinha lá 5, 6 opções para você assistir o dia todo, hoje você tem um monte de rede social e o celular à mão o tempo inteiro, além de todas as outras ocorrências do dia, né? Por exemplo, como eu já me referi aqui, trânsito, família, convivência, esse tipo de coisa. Mas especialmente, a gente tem que também olhar por um viés que é o seguinte, né? Procurar analisar o que é que eu estou consumindo durante o dia. Então, assim,
Qual que é a natureza dos canais de comunicação que eu consumo, né? Por que isso? Porque dentro de uma certa coisa que nos agrada, de um determinado assunto, ou enfim, por exemplo, quando a gente começa a acessar dentro de uma rede social um determinado tipo de vídeo, naturalmente a assinatura energética daquilo ali está de certa maneira definida pelos cookies, né? Porque como vocês bem sabem, quando você consome um tipo de conteúdo, naturalmente o aplicativo te manda mais daquele conteúdo. E quando você fica vendo, sei lá, meia hora de rede social ou de televisão, ou seja lá o que for, naturalmente existe uma média energética, uma média vibratória daquilo que você está consumindo. E aí, obviamente, né, hoje em dia a gente tem uma pluralidade muito maior de faixas vibratórias, vamos dizer assim. Por quê? Porque nessa amálgama de um monte de coisas que você assiste durante o dia, que você lê durante o dia, por exemplo, sei lá, vi uma hora de TikTok, eu fui meia hora no Twitter, depois eu assisti o programa à tarde, vi minha novelinha, enfim, falando especificamente desses conteúdos digitais, isso vai ter uma média energética, e essa média energética, naturalmente, é um termômetro até para a gente entender que tipo de coisa que a gente está vivendo, como é que está a nossa vida. Então, por exemplo, eu por opção, né, por ter trabalhado muitos anos com televisão e tal, eu desde 2008, né, que eu não tenho mais televisão. Então, assim, eu não acompanho programação de televisão, eu não sei o que acontece. Quando eu preciso descobrir alguma coisa, eu vou na internet, né? Mas aí eu tenho que ir atrás, né, daquilo que quer. E em função da minha rotina, né, ultimamente, assim, eu também não tenho visto muita coisa do digital, assim, né, porque o que eu vejo mesmo é rede social. Rede social eu vejo um tanto, e eu acho até que, assim, estou trabalhando meu mental para ver cada vez menos, porque ali a gente sabe de fato, né? Ninguém é de ferro, de vez em quando você precisa dar uma relaxada, você vai ali perder um tempo, ver o que está acontecendo e tal, mas na verdade a gente sabe que é uma perda de tempo, né? Eu mesmo fico com uma certa culpa, quando eu estou ali no TikTok ou no Instagram da vida, às vezes eu estou ali há 10 minutos e eu falo assim, meu Deus do céu, que tempo eu estou perdendo nisso aqui, porque aquilo ali não vai te trazer assim de fato nada, né? É um negócio que está lá, se alguém for procurar, está lá, entendeu? Mas aquilo é um tipo de conteúdo que decididamente, dificilmente vai mudar a sua vida para melhor, entendeu? Ela simplesmente serve como paliativo. Então, por exemplo, você está com teve um dia difícil, não sei o que e tal, aí você vai lá para o Instagram, fica vendo umas fotos aqui, outra ali, vê o que está acontecendo com uma pessoa que você gosta e o que as pessoas estão fazendo, né? Uma vez que a gente geralmente segue só as pessoas que a gente gosta, então aí você fica olhando e tal, e vê o que está acontecendo, e isso acaba te distraindo um pouco e acaba sendo bom. E aí esses dias eu estava vendo lá o TikTok, que é uma rede social, uma das que eu mais uso, né? E aí estava observando e depois comecei a observar a mim mesmo, a falar assim, meu Deus, o que é que eu estou consumindo, né? Mas, especificamente, quando a gente coloca para dentro e faz, vamos dizer assim, povoa o nosso universo mental com esses tipos de conteúdos, é lógico que a gente vai ser reflexo desse tipo de conteúdo, por mais que a gente não queira, né? Porque o ser humano, naturalmente, ele precisa de companhia, né? Ele é gregário, né? Então, o tempo inteiro ele precisa de sentir que está se envolvendo com alguma coisa. Então, naturalmente, o que ele faz? Ele replica. Ele até existe uma característica do cérebro, né, que eles chamam de neurônio de espelho, né?
que naturalmente quando você se aproxima de uma pessoa, o que a gente tenta fazer é imitar aquela pessoa a qual a gente se aproximou, é natural. Isso explica, por exemplo, o fato de que, por exemplo, às vezes você vai para alguma cidade ou estado que tem um sotaque muito forte, daí uns 2, 3 dias, aí você já começa meio que a arrastar o sotaque, enfim, os trejeitos daquele lugar que você foi, se vestir como aquelas pessoas, enfim. Então, de certa maneira, a gente acaba copiando isso, né? E isso então acaba gerando em nós uma assinatura energética, ou seja, a gente começa a vibrar um tipo de coisa que é a média de tudo aquilo que a gente consome durante o dia, né? Então, por exemplo, na televisão, em determinado momento da televisão no Brasil, o que acontecia? As pessoas, os canais de televisão, por exemplo, vendiam propaganda no intervalo, por exemplo, do Jornal Nacional da Vida, ou do, sei lá, né, naqueles horários nobres, eles colocavam lá, por exemplo, vendendo seguros de vida, e o jornal, naturalmente, olha a Pepezinha aí, essa é a Pepe, a nova moradora da casa. Olha só que amor que ela... Que amor, meu Deus. Você tá muito arteira, não tô gostando. Tá muito arteira. Desce lá, vai. Desce. Olha, tá perdendo respeito, Desce, desce. Enfim, então assim, por exemplo, no horário nobre, se você vai fazer um noticiário, é bom que esse noticiário fale exatamente daquilo que você está vendendo no horário de comercial. Assim eu posso vender o horário comercial por um preço muito mais elevado. Porque se eu chego para o cara, por exemplo, para a companhia de seguros e falo, olha, põe uma propaganda lá naquele horário porque eu vou facilitar as coisas, criando um terrorismo psicológico com notícias de assalto, violência, arrombamentos e tal. E aí quando eu começo a falar mais sobre isso durante uma semana, por exemplo, o que vai acontecer é que as pessoas vão se sentir acuadas. E aí naturalmente elas vão necessitar de segurança. Então, de certa maneira, a televisão, os canais de comunicação de um modo geral, eles vão influenciar muito a decisão e o comportamento das pessoas. São raríssimas as pessoas que questionam, né, que estão na frente da televisão questionando. Até porque a vida moderna cria um sistema que ela drena tanto as suas energias que a coisa que você mais quer quando você chega em casa é sentar na frente de uma televisão, né, num sofá muito bem confortável, que você ainda está pagando às vezes, e ali você fica recebendo essas induções energéticas, essas sugestões, né, de mais produtos, viva desse jeito, seja assim, use isso, né, just do it, enfim. E isso de certa maneira vai moldando, né, o modo de vida das pessoas, a cultura de um país, né. E, por exemplo, com o advento da internet, vamos dizer assim, essa pluralidade de redes sociais que existem hoje em dia, o que tem acontecido é que essas vertentes, elas estão sendo diluídas pelo interesse do comerciante, de um modo geral. Então, por exemplo, hoje em dia, os canais de comércio, né, de empreendedores que estão vendendo seus produtos na internet, eles sempre vão postar alguma coisa na rede social, né, que tenha, de certa maneira, a ver com aquele produto que ele vende, né? E a quantidade de conteúdo hoje que a gente analisa nas redes sociais, em boa parte são por pessoas que estão pensando em vender alguma coisa. Vocês podem notar que é bem difícil, não vou dizer que é bem difícil, mas é menos comum que você veja
que pessoas estejam fazendo... Ai, PP fazendo arte aqui, destruindo tudo. Meu Deus do céu. Esse horário é terrível. Então, o tempo inteiro, essas pessoas elas estão criando maneiras de oferecer os seus produtos. Em função disso, elas vão procurar textos, podcasts, elas vão procurar informações e vídeos, fazer conteúdos que tenham a ver com esses produtos que mais à frente eles vão ofertar para você. Então, vamos dizer assim, esse editorial, essa coisa, né, que, por exemplo, antes a Rede Globo de televisão, por exemplo, praticamente definia o que era consumido no Brasil em função da sua influência e do seu poderio econômico, né? Então, hoje isso está um pouco mais diluído na internet, mas ainda assim, ainda que não tenha um editorial específico, uma coisa que a gente percebe é que existe uma quantidade gigantesca de conteúdos que estão associados a produtos. Então, hoje, basicamente, a condução dessas mídias, dessas coisas, basicamente está baseada no consumo. E aí a gente pode até depois refletir sobre por que a gente está tão consumista e por que a gente gosta tanto de coisa descartável. Né? Por exemplo, é uma coisa até muito louca se a gente for colocar aqui de certa maneira que a gente, sei lá, é doido para ter um super telefone, mas a gente só não troca mais de telefone porque o preço é muito alto. Se o preço fosse um pouco mais baixo, ia haver muito mais trocas de telefone, né, no dia a dia, porque a gente ainda fica deslumbrado pela tecnologia, pela marca. E de mais a mais, a novidade, ou seja, um produto novo é sempre um produto novo. Ainda que o meu prazer com ele dure apenas 1 ou 2 horas, não tem problema. E vem de encontro nisso o plástico, né? Que, hoje em dia, por exemplo, sites chineses que vendem uma infinidade de produtos de toda a sorte, aí, feitos de plástico brilhante, geralmente, né? E isso acaba atraindo demais o consumidor, que acaba entrando nisso. E aí a gente começa a chegar nessa conclusão de que por exemplo, como é que eu estou vivendo a minha vida, né? O que é que determina o meu modo de vida, né? Porque você acaba entrando numa roda incrível, porque, né, um ciclo terrível, porque você trabalha duro para pagar a fatura do cartão. Quando está muito cansado, você acha que está precisando de alguma coisa para dar uma acalentada no teu emocional, aí você vai lá e compra mais uma coisa, aumenta um pouco mais de fatura de cartão para o próximo mês você trabalhar mais e mais e mais e comprar e tal. E aí, por exemplo, hoje você está sentado num sofá super cansado, você já não cozinha mais, você já quer pedir uma comida, um fast food, uma coisa assim, porque você precisa de algum jeito compensar o seu emocional. E aí o que acontece é que a gente vai entrando nesse turbilhão que não tem fim, né? E em boa parte desse nosso comportamento, né, ele está balizado por aquilo que a gente consome nas redes sociais. Então, por exemplo, às vezes, já passei dessa fase, tá? Mas de vez em quando ainda começo a ver um pedacinho e falo, não tenho que ver isso aqui, não me interessa. Quer ficar vendo, por exemplo, luta no TikTok, né? A gente fica vendo os esportistas lá se batendo, e ainda que a gente entenda que isso é um esporte, existe ali uma violência explícita o tempo inteiro. Por exemplo, se a gente assiste uma novela e vê que a mocinha, sei lá, ou o mocinho está traindo um ou outro, não importa, a gente de certa maneira começa a normalizar esse tipo de comportamento,
né? Ainda que a gente possa ficar indignado e fazer um comentário, nossa, mas como ela pode ser assim? De certa maneira, a gente começa a transformar esse tipo de comportamento no nosso cotidiano. Haja vista que cada vez mais que novas gerações chegam, ou seja, quando que é essa chegada? É quando nasce? Não, não é quando nasce. Mas é quando essa pessoa se dá por gente, ela começa a perceber que ela tem uma individualidade e tal, ela já está dentro de um processo que é gigantérrimo e que ela nem sabe onde começou, entendeu? Mas o fato é que ela já está envolvida de uma maneira que às vezes dificilmente ela vai conseguir parar, né? E conseguir chegar numa conclusão a respeito desse mundo que ela foi colocada. Então, por exemplo, é por isso que hoje em dia a gente começa a ver um monte de pessoas, né, desses mais jovens, dessa geração Z, que esses sim, eles vêm e questionam, falam, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Tipo, por exemplo, trabalhar, por que eu tenho que trabalhar, sei lá, 9 horas por dia para poder ganhar um salário mínimo? Ninguém quer mais, entendeu? Então, assim, então existe uma pluralidade, isso que eu quero dizer, existe uma pluralidade de coisas assim que está, de certa maneira, pressionando a gente a mudar o comportamento. E aí tem gente que está se sentindo tão perdido, mas tão perdido, que ela começa a questionar a vida dela. Por quê? Porque ela já percebeu que aqueles produtinhos da China já não preenchem mais o vazio. O carro, o iPhone Pro Max, ou não sei o que lá, já não preenche mais, entende? Por um tempo ela se sente, sei lá, feliz com aquele bem, aquela aquisição, aquela coisa, e aí passado algumas horas, dias ou semanas, ela já muda. E de certa maneira esse comportamento também está se espelhando nas relações entre pessoas, entende? Ninguém está com muito saco mais para ficar aguentando outra pessoa, entende? Porque esse vazio existencial ele tá aumentando muito dentro das pessoas, né? Tudo em função de quê? Em função, provavelmente, de que a gente está sentindo esse vazio. E esse vazio é construído em função de eu não estar consciente do dia, eu não perceber como é que eu estou levando a minha vida. E parte disso vem muito fortemente porque a gente tem uma programação social, vamos dizer assim, que define como que a gente tem que viver. Então, por exemplo, se eu sou a mente da rede social, vamos dizer assim, e eu só fico mandando para você anéis e bijuterias, anéis e bijuterias, anéis e bijuterias, anéis e bijuterias, é muito difícil que você não encontre um anel ou uma bijuteria que você goste e queira comprar. Porque o teu universo vira aquilo. Então isso não tem como negar que isso vai obrigatoriamente moldar o teu comportamento, entende? E aí, obviamente, quando a gente faz isso, a gente começa a viver mais ou menos, né, como alguém disse que a gente teria que viver. Né? E aí a gente começa a fazer parte dessa massa. Né? Dessa massa consumidora que tem que trabalhar para consumir. E aí, de certa maneira, esse vazio também, essa insatisfação que essa lacuna existencial gera dentro da gente, né? Isso vai fazendo com que a gente se sinta vazio, irritado, revoltado, ansioso, porque de algum jeito a nossa consciência grita que a gente precisa fazer algo.
parece que existe uma assinatura, e eu não sei se isso é espiritual, se é consciencial, eu não sei direito, mas o fato é que a nossa consciência fica o tempo inteiro gritando que a gente deva se fazer algo. O problema é que a gente não consegue identificar o que é fazer algo. Eu já me peguei pensando muito sobre isso, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E o fato é, você não tem que se preocupar muito com isso, porque eu acho que de fato, não existe resposta para isso. Pelo menos com a cabeça que eu tenho hoje, nunca vai haver uma resposta sobre o que você tem que fazer. Porque a verdadeira maravilhosidade da vida é justamente você perceber que você tem esse tempo disponível para você. Você tem esse tempo que se chama vida. É que é um intervalo desse corpo, né, no seu espírito. Entende? Porque a vida é espiritual, então ela não termina e nem começa. Entendeu? O que começa é um corpo que cresce, né, se desenvolve e depois perece. E isso é uma passagem, não tem jeito. Então estar aqui na Terra, encarnado ou reencarnado, não importa, é uma experiência que você tem para viver. E ela é riquíssima, maravilhosa. O problema é que quando a gente fica procurando o propósito dela, talvez a gente nem encontre. Porque quando você fica pensando em algo que está no futuro o tempo inteiro, você está vivendo no futuro, você não está vivendo no presente. Entende? Então, por exemplo, quando você compra um monte de coisa e te falta grana, você, por exemplo, lá para o dia 20, vamos supor que você receba lá para o dia 5, lá para o dia 20 você já está pensando no dia 5. Então você já está vivendo no futuro. E quando você está vivendo no futuro, essas doses de ansiedade e insegurança, medo e incerteza, ela vai fazer com que você já não viva o presente. Então você não está vivendo o presente, você já está vivendo o futuro. Por outro lado, da mesma forma, quando, por exemplo, você, não estando consciente, né, da sua vida, você deixa coisas mal resolvidas no passado, né? Porque você não está consciente, por algum motivo você não aprendeu, você não percebeu, enfim, a vida passou e de algum jeito hoje você fica olhando para trás também, tentando resolver coisas que não foram resolvidas e às vezes se culpando, às vezes tentando encontrar um caminho para acomodar aquilo dentro de você e não consegue. Então você também pode viver o passado. E isso literalmente é a tal da desgraça, né? Que é quando você não tem o dom da graça, né? Então você tá em verdadeira desgraça quando você está vivendo ou no futuro ou no passado. E aí como resolver isso? Qual que é o caminho? Bom, regra pronta não existe, mas uma perspectiva que eu acho interessante é você tirar um tempo para a sua consciência. Se a nossa consciência é imortal, é óbvio que estando aqui reencarnado, a gente precisa também olhar para ela, e não olhar só para o corpo, só para as necessidades do corpo. Veja, a gente trabalha o dia todo para ganhar dinheiro para sustentar o corpo. A gente tem casa, carro, para amenizar a dificuldade do corpo. E quando é que você para um minutinho para ver como é que está a tua consciência, como que está a tua espiritualidade, como é que está a tua autonomia em relação à sua vida própria nesse mundo, nesse momento? Porque se você não para pensar sobre isso, sobre as coisas que te afligem, e a partir disso tentar resolver, você naturalmente está vivendo meio que a deriva, porque veja, a verdadeira vida é a vida do espírito, e se você não cuida das questões do espírito, da consciência imortal, né, se você não cuida dessas questões, é óbvio que você está vivendo a deriva, ou seja, para qualquer vento que soprar, você vai naquela direção, porque você simplesmente não sabe o que você está fazendo aqui.
Isso é uma coisa, e especialmente porque as religiões, de um modo geral, né, não são todas, tem exceções e tal, mas as religiões, de modo geral, e eu quero dizer o que? Aquelas que têm estatutos, que têm regras, que têm que ser seguidas, porque é isso, porque é aquilo e tal, essas aí geralmente são travadas, e essas daí geralmente obrigam você a esperar a morte para você descobrir o segredo da vida. Né? Então, quando você morrer, aí você vai para o céu. Né? E isso é ruim, porque transfere, né? Quer dizer, não coloca a responsabilidade sobre você, ela só te culpabiliza, quer dizer, ela coloca, vamos dizer assim, uma obrigação sobre você, mas não a responsabilidade necessariamente. Né? Porque até na melhor das hipóteses, se você chegar lá no inferno e disser assim, mas o padre disse que eu ia para o céu, a culpa já não é mais sua, né? A culpa é do padre, porque te incutiu essa ideia, ou do pastor, ou do, enfim, do líder religioso que você seguia. Então, assim, a gente não tem, já tem na verdade, mas não é abrangente esse conhecimento, que é essa coisa do questionar tudo, questionar a religião, questionar o meu líder religioso, questionar os cânones da minha religião, né? Quer dizer, o que eu sigo, por que eu pratico isso, de onde veio esse texto que eu sigo, fulano de tal interpreta assim, mas por que interpreta, entende? Que é tentando se libertar. Quando a tua consciência está um pouco mais livre, ela consegue criar reflexões que de repente podem te ajudar a se desprender desses sistemas que te obrigam a viver ou ser do jeito que já está predefinido. E aí, se há um conselho que possa ser dito, que eu acho que talvez seja uma perspectiva interessante, na medida do possível você ficar fora disso, né? Na medida do possível. Não é que você você não deve, não é que não deve sim, mas com uma expectativa, entende? Diferente em relação àquela coisa que você está consumindo. Seja no telefone, seja na televisão, entende? Você olhar aquilo com um pensamento de questionamento. Né? Ainda que, por exemplo, tudo bem, eu vou ficar aqui, 15 minutos para me divertir, não quero pensar em nada. Beleza, vai lá, fica 15 minutos e pronto. Mas é 15 minutos. Ou meia hora, que seja, não importa, cada um o seu tempo, cada um a sua, né? Mas de certa forma você ter autonomia sobre o uso disso, porque dessa maneira você consegue, de certa maneira, depois de um certo tempo, né, e desprendimento, você consegue analisar quais os reflexos do consumo disso ou daquilo na tua vida. Entende? Então, refletir sobre essas questões é importante, para que a gente simplesmente não fique, rolando junto com a avalanche. Entende? Que a gente consiga, olhar e falar, beleza, para onde eu vou? Eu não vou nesse... Não quero viver desse jeito, sendo arrastado por alguém que me mandou que seja assim e tal. É lógico que, em função dessa estrutura tão bem montada que existe de sociedade hoje em dia, é óbvio que você vai ter que trabalhar. É óbvio, não tem jeito, entende? Para ter uma casa, para ter internet para assistir esses vídeos aqui, para ter, comida na mesa, você tem que trabalhar, é óbvio, não tem como escapar disso. A questão é, será que você está trabalhando em excesso para guardar coisas que necessariamente talvez você nem vá usar? Será que esse excesso já não está demais, né? Ainda que, né? Será que essa quantidade de dinheiro que você tem já não está demais para os anos de vida que você ainda tem pela frente, ou enfim, será que se você tivesse um modo de vida mais simples,
será que você não teria mais tranquilidade? Né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, né? Tudo começa com um copo, né? Então é assim, você é uma pessoa muito simples, não tem nem armário direito, nem nada, e aí você tem lá, sei lá, você acabou de casar, você tem 2 pratos e 2 copos, né? Aí você aluga lá uma casinha, não sei o que, vai daqui, vai dali, aí um belo dia você fala assim, eu preciso comprar um copo. Mais um copo. Aí você vai lá e quando você vai comprar mais um copo, geralmente os pacotes de copo, eles vêm 5 copos, 6 copos. Aí beleza, aí você compra 6 copos. Quando você chega na sua casa, você percebe que não tem armário para colocar aquele pacote de copos. Aí então você pensa, não, agora preciso de um armário. Aí você compra um armário. Quando você vai colocar na cozinha, você percebe que não cabe muito bem, que a tua cozinha é muito pequena. Aí você precisa de uma cozinha maior. Então você já vai pensar numa reforma ou numa casa maior. E aí depois, você tendo uma casa maior, você já quer ter uma piscina. Porque fala, nossa, essa casa é tão boa, se tivesse uma piscina, né? E aí as coisas de fato vão tomando vão ficando de um jeito que praticamente você fica refém do teu comportamento, do teu modo de vida, quando na verdade tudo lá atrás, tudo começou por causa de um copo a mais que você precisava, entende? Então hoje em dia você vive tragado por esse modo de vida que você mesmo inventou e que necessariamente não te faz mais feliz às vezes. É lógico que ter grana é bom, é lógico que ter uma casa legal é bom, né? Mas qual que é o limite disso? Será que a gente não está tentando atingir a perfeição da casa, a perfeição do carro, a perfeição da família, porque provavelmente a gente não tem objetivos espirituais, talvez? Porque é uma coisa que se pensa, se a verdadeira vida é espiritual, por que eu cuido tanto da vida material? Para quê? Para quê? Entende? Então, é para a gente refletir exatamente essa questão de que o que eu estou consumindo me molda. Eu sou produto daquilo que eu assisto. Eu sou produto daquilo que eu coloco para dentro todos os dias. Entende? Então eu acho que esse que é o objetivo dessa reflexão do dia hoje, sabe? Eu sei que eu abri para muitos lados e possibilidades, mas é importante a gente refletir. Será que eu realmente preciso de viver dessa maneira? Será que se eu não me afastar um pouco, dar uma segurada assim da rede social, será que eu não vou conseguir desintoxicar o meu cérebro com tanta informação desnecessária? Né? E talvez a partir disso eu consiga mais calmamente escolher um caminho que eu quero seguir? Então, essa é a reflexão que eu acho que é importante que a gente dê continuidade. Tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê em breve. Muito obrigado.